para sempre. És exaltado para sempre. Ressuscitou, vivo está, vivo está. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos permite estarmos aqui mais uma vez, reunidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para te louvar, bendizer o teu nome, para declarar as tuas grandezas, ó Pai. Senhor, naquela manhã, as mulheres, as Marias, foram para o sepulcro e perguntaram para um homem que lá estava. E esse homem disse, na verdade eram os anjos, Pai. E eles disseram para aquelas mulheres: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque pela morte de Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados, foram remidos. Muito obrigado, Pai, porque pela a ressurreição de Cristo, nós fomos justificados, nos tornamos filhos de Deus, nova criação para reinar em vida. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por tão grande salvação, por tão grande perdão, por tão grande libertação. Te agradecemos, Pai. E não podemos fazer outra coisa, Pai, a não ser te celebrar o seu nome, bendizer o Senhor, dizer palavras de amor, palavras de bênção para o Senhor, a anunciar o Evangelho de Cristo às nações. Não temos outra coisa a fazer, Pai, a não ser grato ao Senhor, porque o Senhor entrou com o seu tudo e nós entramos com o nosso nada, e agora nós temos tudo por meio dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, amado Espírito Santo. Amém. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Não sei se você vai assistir de dia ou de noite, mas seja dia ou seja noite, seja muito bem-vindo. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar. Eu estou achando engraçado porque Deus, ele faz essas coisas, né? Esses dias nós ministramos aqui, eu preguei para 1000 pessoas e não tinha praticamente nem 5 aqui, né? E agora já começou a aumentar, glória a Deus. Eu quero compartilhar o seguinte título, irmãos: prepare-se para a travessia. Prepare-se para a travessia, tá? Você sabia que essa travessia, a passagem da morte para a vida é uma travessia? Você sabia que quando uma pessoa ela deixa esse planeta e vai morar com Deus, aconteceu na vida dela uma passagem? Então, vamos supor que eu partisse desse mundo. Então, a passagem do Paulino. Jesus disse que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Então, para Cristo, para nós, morrer é nascer. Amém, queridos? Mesmo que você não entenda pela fé, diga amém, aleluia, glória a Deus. Porque se você diz glória a Deus, você está guardando as promessas, e Abraão, as promessas cumpriu na vida dele, porque ele dava glória a Deus. Aleluias, aleluia, você está reconhecendo que é o único Deus e que ele deve ser louvado. E quando você diz amém, você está dizendo assim seja, é dessa forma que eu creio, lambano, essa palavra é minha. É assim que você está fazendo. Então diga amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero ler 2 textos. Um primeiro está em Josué, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. Lhes deu ou lhe dará. O segundo texto, em Lucas 9, 23 a 24.
Diz assim a palavra: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém, queridos? Deixa eu dar uma orientação antes de pregar. Muitas pessoas estão preocupadas se a vinda de Cristo já está perto, se não está. Devido aos acontecimentos do nosso planeta, muitas pessoas não sabem se planejam, não sabem o que devem fazer das suas vidas. Deixa eu dar uma orientação bem prática para você. Jesus, quando esteve aqui, quando ele pregou ali o evangelho que hoje está escrito, Jesus nunca falou para ninguém ficar esperando ele de braço cruzado. Meu Deus, Jesus falou assim: olha, 2 estarão no campo. O que se faz no campo? Trabalha. Alô? 2 estarão no campo, e um será levado, outro será ficado, né? O apóstolo Paulo, ele dá uma outra dica para nós: eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu sei, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo. Querido, se tem uma coisa que o Senhor Jesus quer encontrar nós fazendo quando Ele vir arrebatar a sua igreja, é encontrar nós caminhando. Aleluia. Uma coisa eu sei, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Porque, querido, eu e você jamais estaremos completos, preparados. Nós vamos estar nos preparando a cada dia. Porque em Cristo nós já somos perfeitos. Quem está compreendendo? Então, deixa eu explicar para você. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Tem muitas pessoas que falam assim: ixi, agora eu estou frito. Por quê? Não vai dar tempo de eu correr a carreira. Imagine alguém que aceite Jesus hoje e daqui um mês Jesus volta. Não deu tempo dele cumprir a carreira dele. Mas o versículo, a parte B do versículo diz assim, primeiro diz assim: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Agora me resta a coroa da vida, a coroa da justiça, que será dado a mim, e não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então entenda, você não vai precisar correr a sua carreira, se não der tempo, não tem problema. Quem está aí? Você só precisa amar a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo não disse assim: vai dar a mim a coroa, e a todos aqueles que combateram o bom combate, correr a carreira e guardar a fé, também vão receber a coroa. Não, ele disse: e a todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor. Então o que eu preciso fazer enquanto não veio o arrebatamento? Amo a vinda do Senhor. Não me apego às coisas desse mundo. Eu posso estar usufruindo da maior bênção que está aqui. Jesus está vindo? Solta isso e vai com Jesus. Quem está aí? É isso, amados. Ah, pastor, e os projetos? Continue fazendo os projetos, continue construindo, continue estudando, continue, caminhe. O Senhor quer o Senhor, quando chegar, Ele quer nos ver caminhando. Alô? Então, descruza os braços, não importa o que você está ouvindo aí na internet. Jesus, Ele disse: 2 estarão no campo. Paulo disse: uma coisa eu sei, eu vou continuar, prosseguindo. E tem umas parábolas que Jesus diz, que ele fala assim: bem-aventurado o servo, bem-aventurada a pessoa, que quando o Senhor voltar, estiver agindo assim. Agindo assim de que maneira? Cuidando uns dos outros. Servindo a Deus, na igreja local, servindo pessoas, salvando vidas e formando líderes. Vocês estão aí? Então, irmão, não dê ouvido mais essas coisas. Ah, Jesus está voltando amanhã. Até amanhã eu estou caminhando. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, querido, prepare-se para a travessia. Fala do povo que acabara de sair do Egito, e agora esse povo estava entrando na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida, eles precisavam atravessar o Jordão. Travessia fala de passagem. Passagem de um lado para o outro, passagem de um ciclo para o outro ciclo, passagem da morte para a vida. Amados, Páscoa fala de passar por cima.
A palavra Páscoa provém do termo hebraico Pesach, que significa passagem. É uma passagem. O povo hebreu celebrou a Páscoa. E o que é a Páscoa do povo hebreu? O povo hebreu hebreu ou judeu, ou os israelitas, é a mesma coisa nesse sentido que eu estou falando. Eles estavam no Egito e de repente Deus fala com Moisés e diz assim: fala para o povo pegar um cordeiro de 1 ano, mata ele, coloca o sangue nos umbrais da porta e assa ele e come ele com ervas amargas. À meia-noite nós estamos indo embora, ou seja, passando da morte para a vida, da escravidão para a libertação. E o anjo destruidor, quando ele passava na casa dos cristãos, vamos dizer assim, do povo de Deus, ele passava por cima, ele pulava aquela casa e não feria ninguém. Por que Deus permitiu a praga que feriu, esse anjo que feriu os primogênitos de todos os israelitas, os egípcios, melhor dizendo? Porque Faraó tinha matado os filhos primogênitos dos judeus. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Então, eles pegavam o filho dos egípcios, dos judeus, e jogavam no Nilo para os crocodilos comer. Então, agora Deus falou assim: você matou os primogênitos do meu povo, então agora eu vou matar o primogênito do seu povo. É isso que estava acontecendo ali. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa, querido, é um tipo da ceia do Senhor, é o resultado do sangue do sacrifício que passou sobre as casas de todos os filhos de Israel que estavam no Egito. Páscoa é um tipo da ceia do Senhor, que instaurou juízo sobre todos aqueles que escravizavam o povo de Deus. Páscoa, tipo da ceia do Senhor, inspira o Filho de Deus a se prostrar e adorar o Senhor. Páscoa, tipo da ceia do Senhor, apregoa a libertação do poder do Egito. Páscoa para nós hoje fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos libertou da morte para a vida. Então, Jesus Cristo, certa feita, ele chamou os discípulos e disse assim: ansiei muito comer a Páscoa convosco, porque Jesus humanamente era judeu. Então, o judeu celebrava a Páscoa. Então, Jesus disse: ansiei comer a Páscoa com vocês. A Páscoa celebrava a saída do povo hebreu da escravidão do Egito para a liberdade em Canaã, a terra prometida. Amém? Então, Jesus, ele come a Páscoa com os discípulos e depois de comer a Páscoa, ele institui a ceia. Ele está dizendo: da agora para diante é a ceia. Aquilo que era um tipo, agora começa no outro tipo, que vai ser o pão e o vinho. Amém, queridos? A Páscoa era matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Agora Jesus vem e diz: a Páscoa agora vai ser a ceia, o meu corpo e o meu sangue que é derramado, que é partido por vós. É um tipo da ceia. No texto que nós vemos, então, o povo de Israel estava à frente do Jordão. E a promessa que Deus tinha para eles é que eles tinham a terra para ocupar. Terra para ocupar. Naquele tempo, eles tinham a terra que era prometida a eles. Então, eles estavam agora à frente do Jordão, precisavam atravessar o Jordão para tomar posse dessa terra. Nós também, querido, temos promessas de Deus. Nós também temos muitíssimas e grandiosíssimas promessas de Deus que nós precisamos tomar posse. Hoje, naquele tempo, os soldados de Deus, os exércitos de Deus, querido, eles tinham que conquistar. Mas hoje, Jesus já conquistou para nós. Nós somos exército de ocupação e não exército de conquista. Você não conquista, você recebe a conquista de Jesus. Então, do outro lado do Jordão, estava a terra que o Senhor havia prometido. Atravessar o Jordão significava tomar posse da terra que Deus prometeu. Para a igreja, atravessar o Jordão significa a mais profunda união com a obra perfeita de Jesus Cristo. A mais profunda união com a obra perfeita de Jesus Cristo. Então, nesse texto, nós vemos o povo, sob a liderança de Josué, preparando-se para a travessia. Por quê? Por que era tão importante essa travessia? Porque antes do Jordão e depois do Jordão.
É como se a pessoa falasse: depois que você passar isso, vai ser um antes e um depois. É uma nova história, é um novo ciclo na vida do povo de Deus. Por quê? De escravo agora a dono da terra. Daqueles que eram oprimidos, agora eles estão livres. Um povo livre. Então, fazia essa diferença para esse povo. Então, amados, mas nós sabemos que a geração que entrou na terra prometida não foi a velha geração. Foi a nova geração. Todos saíram do Egito, a velha e a nova geração. Mas somente a nova geração entrou na terra de Canaã. Vocês sabem que as pessoas de 20 anos para cima morreram tudo no deserto, porque não mudaram a sua maneira de pensar. Só entraram aqueles que mudaram a maneira de pensar, os mais novos. Primeiro ponto da mensagem então. Faça parte da nova geração. Faça parte da nova geração. Essa nova geração, podemos contemplar ali, Josué 1,16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Ou seja, essa é a nova geração, que está dizendo: Josué, eu estou com você. Josué, nós vamos alcançar, nós vamos ocupar essa terra que foi nos dada. As demais pessoas viviam sempre criticando. Tudo que Josué falava, tudo que Moisés falava, eles diziam: não é bem assim, não é bem assim, não vai ser desse jeito. Mas a nova geração falou assim: vamos junto, vamos caminhar. Isso, é nova geração, estamos juntos nesse mesmo propósito, nesse mesmo projeto. Tenha uma mente renovada. Por que ter uma mente renovada? Porque o povo de Israel ficara escravo por 400 anos. 430 anos aproximadamente, eles ficaram escravos no Egito. Então a maneira de pensar deles era de escravo. Então, para eu assumir, para eu receber tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para mim, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso fazer parte dessa nova geração. Que geração? De mente renovada. A geração de mente renovada, de pessoas que pensam de uma maneira diferente. Ou seja, acredite no novo de Deus em Canaã para o povo de Israel. Eu e você precisamos acreditar no novo que Deus tem para nós a cada dia. A cada dia Deus tem algo novo, tem algo especial para nós, querido, como igreja do Senhor. Nós precisamos crer nisso. O apóstolo Paulo ele disse assim, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não chegou ao coração do homem, é novo. É isso que Deus tem para aqueles que o amam. Para o povo de Israel, ele estava dizendo: em Canaã tem tudo novo. Em Canaã tem cachos de uva que precisa 2 homens carregar. Em Canaã tem casas casas de pedra, não é mais tenda. Em Canaã tudo vai ser diferente. É uma terra que mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Mas vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Ou seja, enxergue além dos obstáculos. Você sabia que os obstáculos, eles impedem você de enxergar um novo de Deus para a sua vida? Você sabia que você está caminhando, de repente, um paredão vem na sua frente, um problema, uma situação vem na sua frente, e você não consegue enxergar mais nada, você não consegue enxergar o futuro. Você sabe quem que coloca esses obstáculos? Satanás. A palavra Satanás quer dizer opositor. Satanás, ele se opõe a tudo que se chama Deus. Ele se opõe a tudo que eu e você queremos realizar em Deus aqui na terra. Então ele coloca obstáculos. Você consegue imaginar um obstáculo grande na sua frente? Consegue imaginar? Você está vivendo um, não está? Então, você consegue ver agora atrás desse obstáculo a promessa cumprida? Você consegue ver atrás desse obstáculo o novo de Deus para a sua vida? Você consegue ver, irmão? Diga amém, pelo amor de Deus. Que atrás desse obstáculo, atrás dessa dificuldade, atrás dessa situação que está acontecendo no mundo, está escondendo algo novo de Deus, que será revelado ainda para a sua igreja, para ela agir, brilhar ainda mais nas trevas, porque quanto mais treva, mais brilho, é a igreja do Senhor. Ah, mas a igreja está sendo perseguida. A igreja sempre cresceu na perseguição, é agora que a igreja vai crescer. Aleluia. Vocês estão aí ou não? Enxergue além dos obstáculos.
Veja nas dificuldades oportunidades. Veja nas dificuldades oportunidades. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? Veja nas dificuldades oportunidades. Vocês querem ver como é que vocês vão entender agora? Veja nas dificuldades as oportunidades. Veja nas dificuldades as oportunidades. Não entendeu ainda? Vou mostrar para você mais um pouquinho. Veja nas dificuldades nas dificuldades oportunidades. Não entendeu ainda? Pelo amor de Deus. Tem pessoas ganhando dinheiro. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, e em Cristo nós vemos as crises, oportunidades para crescer. Oportunidade para crescer. Irmãos, um estrategista como o rei Davi não tem. O rei Davi, ele treinava a atirar com a sua funda. Davi era tão especialista em funda que ele poderia acertar num cabelo a 10 metros de distância, de tanto que ele treinava ali tacar a funda. Então, quando Golias, aquele gigante de quase 3 metros, apareceu na frente dele, ele começou a sorrir. Porque ele viu ali uma grande oportunidade. Ele falou assim: uma cabeça desse tamanho eu não erro de jeito nenhum. Se eu acertava a 10 metros, eu acertava ali um fio de cabelo. Imagina um cabeção desse. Quanto maior é o seu inimigo, mais fácil de derrotá-lo. Aleluia. Você está aí ou não? Faça parte da nova geração que pensa diferente. Faça parte da nova geração que pensa com o pensamento, consegue enxergar atrás dos obstáculos. O que está por trás dos obstáculos? Diga: a minha vitória. A promessa cumprida. Aleluia. É isso que está por detrás disso. Se você olhar esses obstáculos e você vê a sua vitória, você vê a promessa de Deus cumprida na sua vida, você não vai parar nessa barreira. Aleluia. Segundo ponto: os inimigos sabem que o Senhor já te deu a terra. Aleluia. Os inimigos sabem que o Senhor já te deu a terra. Olha lá, Josué 2:9. E disse-lhes, sabe quem está dizendo ali? O povo inimigo. Quando Josué estava para entrar em Jericó, olha que ele começa a ouvir ali, o inimigo falando, e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Os espias ali, está ouvindo isso? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Igreja, você que está me ouvindo, você está ouvindo isso? A Bíblia está dizendo que os nossos inimigos, Satanás e seus demônios, eles têm medo da igreja militante, a igreja que crê em Cristo, a igreja que avança, independente de circunstância, independente de dificuldade. O inimigo está dizendo: eu sei que Deus deu o Brasil para vocês, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Nós estamos com medo desse povo. Glória a Deus. O diabo sabe da promessa que Deus fez a você. O diabo sabe da promessa que foi feita a essa nação. Ele sabe quem é o seu Deus. O diabo conhece a Jesus. Olha lá, Atos 19:5. Quando os filhos de Seva foram expulsar demônios, olha o que os demônios falaram lá. Mas certa vez o espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Vamos fazer um exercício aqui agora? No lugar de Paulo, Paulo representa o que também? Paulo faz parte do quê? Da igreja. Então, vamos tirar Paulo e colocar a igreja. Olha lá. Eu conheço Jesus e sei quem é a igreja. Aleluia. Uhul! Aí ele pergunta para os filhos de Seva: mas vocês quem são? Escute, não creiam em profecia de pessoas que não são profetas. Já falei, economistas não são profetas de Deus. Jornalistas não são profetas de Deus. A verdadeira profecia da palavra é essa aqui, ó. Aqui está a verdadeira profecia. E a profecia está dizendo que até os demônios conhecem Jesus e sabem quem é a igreja. Aleluia. E eles estão com medo de você tomar posse de tudo aquilo que Deus deu
para você. Então, até que Jesus venha, nós estamos recebendo tudo o que Ele deu. Aleluia. Olha lá Josué 2:10. Olha lá o que ele diz. Porque temos ouvido, o inimigo falando, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Siom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Sabe o que está dizendo ali? Sabe o que está dizendo ali a palavra? Os inimigos estão dizendo: nós sabemos, ouvimos falar o que o Deus deles fizeram, o que o Deus deles tem feito na vida dos crentes. Você sabe as vitórias que você tem recebido. Os inimigos falam assim: era para ser derrotado, mas agora está aí andando em vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Há tanto tempo atrás já era para você estar prostrado, chorando, e você se levantou, porque o nosso Deus nos tem levantado, nos tem sustentado. É isso que eles estão dizendo. Vocês estão vendo? O Deus dele é aquele Deus que fez isso, fez aquilo, é isso. Os inimigos começaram a profetizar as vitórias que Deus nos deu. Quem está entendendo? Meu Deus. Satanás teme que você tome posse da promessa de Deus. Então por isso ele fala tanta mentira para você desistir da promessa. O maior medo de Satanás, irmão, pergunta qual que é? Ele não gosta disso que eu vou falar. Quando você senta na sua casa com a sua esposa, com seus filhos, estala uma bacia de pipoca, senta lá para assistir um filme junto em família, comendo pipoca, e quando você dá uma gargalhada um com o outro, ele odeia isso. Você quer deixar ele endemoniado, faz isso. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é que Satanás não quer que você tome posse da vida abundante na sua família, da vida abundante, querido, no seu trabalho. Ele não quer que você prospere no trabalho, ele não quer que você prospere nos estudos. E quando você crê em Deus, confia totalmente em Jesus Cristo, e você começa a viver uma vida abundante na sua família, uma vida abundante no seu trabalho, ele fica endemoniado e tenta colocar obstáculo, mas você sabe que a sua vitória está atrás dos obstáculos? Entenda isso, Satanás sabe que Deus tem um povo na terra, que é de propriedade exclusiva de Jesus, a igreja do Senhor. Queridos, tudo isso que estamos vivendo na terra é alguns ensaios de Satanás querendo lançar o seu anticristo. Mas ele sabe que ele não pode lançar enquanto a igreja estiver aqui, porque a igreja, Jesus disse, a igreja é a luz do mundo. Então enquanto tem luz no mundo, as trevas não podem tomar conta. Então por isso tanta perseguição com a igreja, por isso que o diabo ele teme esse povo, entre aspas, que somos filhos de Deus, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem atrapalhado os planos do diabo, mas vai chegar um tempo que a igreja vai embora, e aí ele vai querer concretizar os seus planos, que vai ser na grande tribulação. Aleluia, diga, eu não vou estar lá. Aleluia. Por que você não vai estar na grande tribulação? Porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo já sofreu demais. O corpo de Cristo sofreu na cruz. Deus não vai permitir que o corpo sofra novamente. Aleluia. Satanás sabe que esse povo chamado igreja, os filhos de Deus, tem autoridade no nome de Jesus para expulsar Satanás e seus demônios. Você sabia que você mesmo, você tem autoridade para resistir Satanás e seus demônios na sua vida, na sua família, para que eles possam tirar esses obstáculos? Você sabia que nós podemos expulsar Satanás da nossa família, do nosso bairro, do nosso estado, da nossa nação? A semana passada eu disse, dê cobertura para aqueles que estão em evidência na autoridade do nosso país. Orem pelas nossas autoridades, se você quer ter uma vida quieta e sossegada. Você quer trabalhar? Você quer abrir o teu comércio? Você quer viver uma vida quieta e sossegada? Ore, dê cobertura para aqueles que estão lá como autoridade. Ore pelas autoridades, ore pelos reis da terra. Meu Deus. Queridos, faça parte da nova geração. Faça parte da nova geração. Todos os nossos inimigos sabem que Deus já nos deu a vitória. Não é você que tem que ter medo deles, desses demônios, espíritos malignos. É eles que têm que temer a igreja.
Terceiro ponto, aceite e receba a santificação de Jesus. Olha lá, Josué 3:5. Para entrar na terra prometida, a hora que era necessário fazer. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, né? Ele está dizendo ali assim, ó, não se achegue em mulher, mantenha a integridade. É isso que ele está dizendo naquele tempo lá. O que é isso para nós? Jesus já se santificou por nós. Jesus já depositou o sangue dele na presença de Deus por nós. Lembra, Páscoa, o sangue passado nos umbrais da porta? O que nós precisamos fazer hoje para viver em santidade? Santificação é a obra de Cristo, é o Cordeiro morto, o seu sangue derramado. Santidade é a minha obra, crendo na obra dele. E aí eu consigo viver em santidade. Se você quiser viver uma vida corretinha, você não consegue sem a santificação de Jesus. Quando você recebe a vitória de santificação de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, aí você tem força para andar em santidade. É em Cristo que você consegue andar em santidade. Se você quiser tentar sem Cristo, você não consegue. Amém, amados? Então observe bem uma coisa. Ele diz ali, ó, Josué 3:5, vamos ver de novo lá. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga amanhã. Futuro. Você sabia, por que ele disse amanhã? Porque Josué estava antes da morte de Cristo Jesus na cruz. Então ele apontava para o futuro. Mas nós estamos depois da cruz. Então o futuro da igreja não está na nossa frente. O futuro da igreja está nas nossas costas. Porque Jesus Cristo já morreu há mais de 2000 anos. E lá ele já selou o nosso futuro. Meu irmão, minha irmã, continue os seus projetos, mas pare de se preocupar com o futuro. Porque o seu futuro já está nas costas. Jesus já conquistou para nós. Aleluia. Quando o povo saiu do Egito, que era a Páscoa do judeu, que Moisés disse assim, ó, mate o cordeiro, à meia-noite nós partiremos, depressa, 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 depressa. Diga comigo, foi depressa. Mas agora para tomar posse da terra é tranquilo. Para sair da escravidão é rápido, mas para tomar posse da terra é tranquilo. Por que tranquilo? Porque a travessia é em ordem, sem pressa, como a saída do Egito. Que ordem era? Primeiro a arca de Deus, depois os sacerdotes e depois o povo, organizado. Você sabia que para você receber as promessas de Deus, existe uma disciplina, existe uma organização? Existe um entendimento. A arca de Deus que ia atravessar o Jordão representa a presença de Deus. Ou seja, sem a presença de Deus na sua vida, você não rompe os obstáculos, você não rompe as barreiras. É necessária a presença de Deus. Sacerdotes fala dos 5 ministérios de Jesus manifestado através do Espírito Santo na vida dos líderes. Jesus Cristo deixou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, querendo que o aperfeiçoamento do santo. O que eu acabei de dizer para vocês no começo, como líder, como uma pessoa do ministério, dos 5 ministérios, eu estou dizendo, querido, para o futuro, acalme-se, Jesus vai voltar, mas continue fazendo, porque está escrito. Acalmei o coração de vocês. O futuro de vocês está atrás. Depois a igreja, os filhos de Deus. Para que você e eu pudéssemos tomar posse daquilo que Deus conquistou para nós, nós precisamos, querido, ter disciplina da vida cristã. Você já ouviu falar isso? Disciplina da vida cristã? Pastor, você está falando de lei? Claro que não, meu irmão. Eu estou falando de disciplina da vida cristã. Quais são as disciplinas da vida cristã? Oração, leitura da palavra, devocional, declaração profética. Ou seja, você não vai conseguir tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida na presença do Senhor. E eu não estou falando que essa vida de oração é barganha, porque Jesus já conquistou, mas é através da oração que você vai saber o que é seu e onde está e quando você pode pegar. Precisa uma disciplina de oração, uma cobertura de oração. Vocês estão aí ou não? É uma submissão ao regulamento, oração, leitura da palavra, declaração profética.
Olha lá, 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Tem uma tradução que fala da mente, ou seja, cuide da mente de vocês. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de batalha espiritual. E Satanás, ele tem nos atingido com pensamentos ideológicos, pensamentos filosóficos. Satanás tem nos atingido com argumentação negativa. Então ele está dizendo, cuide, vou parafrasear para vocês, cuide do vosso pensamento, cuide dos vossos pensamentos, da mente, o que vocês estão deixando entrar na vossa mente. Ó, sede sóbrios significa vigia. E esperai em quê? Esperai inteiramente na graça. Querido, o que nós temos que fazer? Confiar na obra perfeita de Jesus Cristo. É isso que temos que fazer. Cuidar com os pensamentos, com aquilo que estamos colocando na nossa mente. Nós precisamos vigiar e depois fazer o quê? Esperar inteiramente na graça de Cristo Jesus. Olha lá, graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eu confio em Jesus. Eu sei que o Pai me ama. O Pai me ama. Ame a vinda do Senhor Jesus. Se você amar a vinda do Senhor Jesus, você vai subir com Ele. Aleluia. Continue alertas, ou seja, continue recebendo da obra de Cristo e resistindo a Satanás e seus demônios. Meu irmão, você precisa resistir o diabo. Pastor, é todo dia? Não, mas vai ter momento que você vai ter que dizer, chega diabo. Não aceito mais isso na minha casa. Não aceito mais isso no meu trabalho. Não aceito mais isso na minha nação. Chega, nós como igreja resistimos a você, Satanás. Sabe o que a promessa que a Bíblia fala? Se você resistir a ele, ele vai botar o rabinho no meio das pernas e vai virar e vai fugir de vós. É promessa. Mas a igreja, querido, precisa avançar. A igreja precisa declarar. A igreja tem que parar de ficar com medo. 1 Pedro 1,14, olha lá. Como filhos obedientes, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Quando o Novo Testamento fala de obediência, nunca está falando que através da sua obediência você vai alcançar algo. A obediência é para a nossa alma que resiste, porque o nosso espírito está pronto, o nosso espírito aceita a palavra, o nosso espírito entende a palavra. Quem duvida às vezes é a nossa alma, então a nossa alma tem que obedecer. Então, como filhos que obedecem o Senhor na alma, para vocês entenderem, ok? Então, não vos conformeis com as concupiscências. Concupiscência é a vontade pecaminosa da carne, que antes tinhais na vossa ignorância. Ou seja, não se conforme com esse mundo. Quando você vê trabalhadores sendo presos e bandidos sendo soltos, não se conforma com isso. Quando você estiver vendo pessoas morrendo prematuramente, não se conforme com isso. Quando você vê pessoas agindo totalmente na sua carne, não se conforme com isso. Não é porque o mundo está falando isso que nós precisamos nos conformar com isso. A igreja é sal, a igreja é luz. Olha 1 Pedro 1,16. Olha o que diz ali. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Essa palavra santo ali significa separado de e para. Fala de santidade. Eu já disse para vocês, ninguém consegue santificar-se sem estar firmado na obra de Cristo. Eu só consigo fazer as coisas certas, entre aspas, me entendam, certa se eu estiver em Cristo. Tanto que já foi comprovadamente, se você ler a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, muitos dos seus erros você vão deixar de fazer, instantaneamente, só pelo fato de ler a Bíblia 4 vezes por semana. Então, como é que eu vou ser santo? Me separar, conversar com Deus, orar, ler a Bíblia. Há uma necessidade nesses tempos de separar-se. Separar de quê? Separar daquilo que nos aprisionava na velha vida. Ou seja, assim como o povo de Israel tinha que esquecer o tempo de escravidão no Egito, eu e você precisamos também esquecer o tempo que estávamos escravos nas mãos de Satanás. 2 Coríntios 6,14, olha o que diz a palavra. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Diga incrédulos.
Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Olha aí, justiça, diga comigo, justiça. Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então ali o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não se prenda com julgo desigual. Por quê? Porque você é daqueles que creem. Então não se prenda com aqueles que não creem. O que é se prender a julgo desigual? Você crê em Deus e você se prende a alguém que não crê em Deus. Olha lá, não se associe com aquele que é injusto. Então nós estamos vivendo a justiça de Deus. Não viva com aqueles que estão praticando a injustiça. Com isso eu não estou dizendo para você se afastar do mundo, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode se prender. Olha lá, que comunhão tem a luz com as trevas? Nós somos luz. Que comunhão nós vamos ter com as trevas? A não ser nós entrarmos nas trevas e tirarmos as pessoas que lá estão presas. Então, se separar para Deus é entender a tua crença, entender a tua identidade. Aquele que você crê em Jesus Cristo, você crê na obra de Jesus Cristo, você crê que Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, você crê que Jesus Cristo andou por toda parte fazendo o bem, você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz, foi para o inferno, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É nisso que nós cremos. Nós cremos na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. É isso que nós cremos. Então não vamos nos associar com quem não crê na Bíblia. Pastor, ainda não entendi. Vou explicar melhor. Se você é solteira, moça, e você crê em Jesus, não case com quem não crê. Não se prenda. Aleluia. Se você tem uma empresa, que você diz que essa empresa era para servir pessoas, fazer isso, fazer aquilo, então você é cristão, não tenha um sócio incrédulo. Aleluia. Acho que agora ficou mais claro. Então, a pergunta é possível receber a santificação e assim viver em santidade? Sim, é possível. Quando eu recebo a santidade de Cristo, a santificação de Cristo, eu vivo em santidade de uma maneira leve, de uma maneira que flui levemente. Olha lá Hebreus 10:10. É nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então, Jesus Cristo entregou o corpo dele para nos santificar. Páscoa fala disso, fala de entrega do Senhor Jesus por nós. Então ele já entregou o corpo dele por nós. Nós temos direito de, enquanto vivermos aqui, vivermos uma vida abundante. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Já li o segundo texto que fala qual é a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então ali o que está dizendo? A vontade de Deus é que eu e você, em Cristo, vivam uma vida santa. Porque sem Cristo não tem como viver essa vida. Nós estamos vivendo na graça. Graça significa que Ele já fez tudo, Ele já obedeceu tudo. Então nele eu consigo fazer obras vivas, nele eu consigo viver uma vida digna, aguardando a volta de Jesus Cristo. Aguardando a volta não, aguardando o arrebatamento. Aleluia. Santificar-se significa separar-se para Deus e seus propósitos. O tempo que nós estamos vivendo agora, querido, é de nós cada vez mais separarmos para Deus. Deus, o que tu queres que eu faça no teu reino aqui na terra? Quarto ponto, atravesse o Jordão. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos atravessar o nosso Jordão. Atravesse o Jordão, escute isso. Jordão significa o descedor. É uma fenda, um buraco, é uma forma, esse buraco forma a maior depressão da terra, variando de 160 a 394 metros abaixo do nível do mar. Todos aqui que já foram, reconhecem o mar. Você sobe para ir para o mar ou você desce a serra?
desce a serra. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: você desceu a serra, chegou na praia, o Jordão, você tem que descer mais, de 160 e poucos a 390 mais para baixo ainda. É um buraco, é muito fundo. Se for olhar no contexto, olhando de cima para baixo. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Jordão quer dizer descedor. É um buraco, é uma fenda, muito abaixo do nível do mar. Então, Jordão significa descer. Jordão significa declinar. Jordão significa marchar para baixo, afundar, prostrar-se. Jordão significa a morte da velha natureza. Jordão significa a união mais profunda com a obra de Cristo. Quando o povo de Israel passou no Mar Vermelho a pé enxuto, ali no mar eles foram batizados, Paulo diz. Então eles foram batizados no mar. Mas quando agora eles passam o Jordão, significa a mais profunda morte do eu. Deixa eu explicar algo para você, eu não sei se a câmera vai pegar, mas se pegar, é mais ou menos assim, ó, para você entender, espiritualmente falando. Antes de eu conhecer Jesus, eu sou orgulhoso, nariz empinado. Não conheço Jesus, faço o que eu quero, o que dá na minha telha. Eu sou dono de mim mesmo, e pronto, acabou. Quando eu me aquebranto e aceito Jesus, eu já começo a baixar um pouquinho aqui. E aí, imagine que a cruz está ali. Imagine que a obra de Cristo está ali. Eu não vou virar para não ficar de costas para a câmera. Imagina que a cruz está ali. Quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou fazendo isso aqui, ó. Atravessar o Jordão significa a mais profunda morte do eu. Por isso que eu li aquele segundo texto, Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Posso parafrasear agora? Aquele que quiser vir após mim, não basta ser batizado no mar, precisa passar o Jordão, precisa morrer o eu para se identificar comigo. Aleluia. Isso é muito tremendo, é muito profundo. Por isso eu não entendo pessoas que dizem que estão muito perto de Deus e ainda são assim. Eu não entendo isso. Você está aí? Páscoa, querido, é um tipo da ceia do Senhor. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus foi prensado. Ele suou gotas de sangue. Ele morreu numa cruz. E atravessar o Jordão significa: Jesus, eu me identifico com a sua morte. Eu estou entendendo o que o Senhor fez por mim lá na cruz. Eu estou me identificando com isso, Jesus. Quando você passa pelo Jordão, irmão, escute o que eu vou falar. Quando você passa pelo Jordão, quem entendeu o que é Jordão agora? A mais profunda morte do eu. A união mais profunda com a obra de Cristo Jesus. Quando você passa por essa experiência, nada mais nesse mundo te abençoa. Você passa a usar do mundo, mas não abusa dele mais. Você usa de tudo que tem aqui nesse mundo, mas você não está apegado a nada nesse mundo, a não ser o propósito. Isso é só para quem passou o Jordão. Quem está aí? Último ponto. Deixe um memorial. Deixe um memorial. A ceia é um memorial. Jesus fala assim: isso é meu corpo, que é partido por vós. Isso é meu sangue, que é derramado por vós. Lembre disso, tragam à memória o que eu fiz por vocês há mais de 2000 anos. É um memorial. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui: deixe um memorial. Josué 4, 23, 21 a 23. Olha ali, ó. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: o que significam essas pedras? Que pedras? Josué, Deus falou para tirar 12 pedras do fundo do Jordão e colocar do outro lado, fazer um montão de pedra lá. Então eram essas pedras. O que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto esse Jordão. Aleluia. Hoje o combate que nós temos que combater é o combate da fé. Não importa a dificuldade, você vai dizer para o teu filho, vai deixar um memorial: filho, você viu o ano passado? Que dificuldade tivemos, e nós, com a graça de Deus, você precisa falar isso para o seu filho, deixar um memorial na vida dele. Olha, o corona, imagine o corona veio
e policiais se prostraram, autoridades se prostraram, mas quando chegou em Cristo ele caiu por terra. Na nossa vida ele não teve poder. Deixa um memorial. Nós vencemos com a graça, com a cobertura do sangue do Cordeiro. Muitos foram atingidos, mas foram curados. Mas aqueles que morreram, Deus, o Pai recolheu, porque Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos deixar um memorial de fé para os nossos filhos. Eu já disse aqui uma vez, querido, não é Batman, não é Super-Homem, não é Hulk. Hulk, Batman, Super-Homem se encurvou diante do herói dos heróis, que é Jesus Cristo. Porque nenhum deles conseguiu derrotar Satanás e seus demônios, mas Jesus conseguiu. Aleluia. Deixa um memorial, fale de Deus para os seus filhos. Fale de como vocês estão vivendo nesse tempo de dificuldade e a provisão de Deus como tem chegado. Converse com seu filho, diga: filho, nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de favor, aonde a provisão vem, nós não sabemos às vezes da onde, mas vem, aleluia. Converse com seus filhos, deixe um memorial de fé na vida deles, aleluia, glória a Deus. Olha lá o que ele diz mais: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizeram o mar vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos. Aleluia, aleluia. Chame o teu filho, converse com ele. Diga para ele: filho, é assim que você passa por uma dificuldade. Tem uma palavra na Bíblia, filho, que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Aleluia! É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Deixar um legado de fé para os filhos. Filhos, está vendo essa situação que está no país? Já passou. Filhos, você sabe essas máscaras que nós estamos usando? Daqui a pouco nós vamos tirar elas. Aleluia. Deixar um memorial, um legado para gerações futuras. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas desde agora, vai falando com os filhos. Eles saberão que atravessamos o Jordão. A Bíblia diz: aquele que vencer até o fim, aquele que ficar firme até o fim. E elas também atravessarão. As nossas crianças também vão aprender a pular obstáculos. Aleluia. Crendo em Jesus Cristo. Preparando-se para a travessia. Nós vamos estar prontos quando Jesus voltar? Não. Mas Ele vai nos encontrar militando. Aleluia. Caminhando, orando, lendo a Bíblia, declarando, se reunindo como igreja, fazendo aquilo que o Senhor, as obras vivas que o Senhor mandou fazer, salvando almas e formando líderes, dando alimento para as pessoas que necessitam. Querido, tem um projeto celeiro, as pessoas que precisam, de vez em quando passa as pessoas aqui e saem com seus quilos, eles são abençoados, eles dizem assim: glória a Deus, Deus abençoe. Eu digo amém, aleluia, glória a Deus. Os inimigos sabem que o Senhor já te deu a terra. Ei, o Senhor já deu a vitória. Receba a santificação de Jesus Cristo. Você não vai viver em santidade sozinho na sua força. Você precisa receber a obra de Cristo. Atravesse o Jordão, ou seja, negue-se a si mesmo e siga Jesus, olhando somente para Jesus. Atravesse o Jordão, receba, tome posse de tudo aquilo que Jesus te deu e deixe o memorial. O Jordão representa um antes e um depois. Depois que atravessar o Jordão, as vossas vidas nunca mais serão as mesmas. Ei, depois que você atravessar o Jordão, vossas vidas nunca mais serão a mesma. Se prostrar, não é viver prostrado. Eu fiz um exemplo aqui para você entender. Se prostrar significa: Jesus, eu confio plenamente em Ti, somente em Ti, minha fé toda está em Ti. A sua obra para mim valeu a pena. A sua obra é suficiente. Jesus, Tu me basta. Aliás, quando Paulo ele tinha um espinho na carne, ele orou a Deus. Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo não entendeu, ele orou de novo: Paulo, a minha graça te basta. Aí ele não entendeu ainda, ele orou de novo: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que significa isso? Deus estava falando assim: Paulo, você está andando na superfície da minha graça, mas o dia que você se aprofundar na minha graça, essa enfermidade não existirá mais.
Essa situação não existirá mais. Se aprofunde na graça de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é o próprio Jesus. A cada dia que passa, estamos chegando mais perto de dizer a lista do nunca mais. Eu fiz uma lista do nunca mais. Quando você passa o Jordão, você pode dizer nunca mais. Eu vou ler aqui profetizando sobre a sua vida, a lista do nunca mais. Preste atenção nisso. Aleluia. Diga amém. Nunca mais, depois que você atravessou o Jordão, depois que você se uniu profundamente com a obra perfeita de Jesus Cristo, depois que você entendeu que a Páscoa é estar em Cristo para nós hoje, acreditar na sua morte e ressurreição, você pode dizer nunca mais direi eu não posso, pois posso tudo naquele que me fortalece. Nunca mais direi o meu dia será péssimo, porque esse é o dia que o Senhor fez, portanto alegremos e regozijemos nele. Nunca mais direi eu não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca mais direi estou derrotado, pois Cristo sempre me conduz em triunfo. Nunca mais direi tenho medo, pois Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Nunca mais direi tenho dúvidas ou falta de fé, pois eu tenho a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nunca mais direi sou fraco, pois o Senhor é a fortaleza da minha vida. Nunca mais direi Satanás tem supremacia em minha vida, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nunca mais direi estou preso, pois onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nunca mais direi estou condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca mais direi ninguém me ama, pois Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, crendo nele, para que crendo nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca mais direi isto é impossível, pois o que é impossível a mim é possível a Deus. A morte, a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Aleluia. Se você crê, aplaude o Senhor, louve a Deus. Aleluia. Louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Eu quero fazer um apelo nesse momento. Você que nos ouve, você que agora começou a entender o que é Páscoa, você começou a entender que Jesus comeu a Páscoa com os discípulos e instituiu a ceia. A Páscoa representa a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a liberdade e possuir a terra em Canaã. Da mesma forma, Jesus Cristo instituiu a ceia, que representa a sua morte e ressurreição, representa a nossa libertação da escravidão do pecado para a vida eterna, como filhos amados de Deus, justos. Se você quer isso para a sua vida, faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e morreu numa cruz para me salvar, me redimiu, pagou os meus pecados, foi para o inferno no meu lugar. Ao terceiro dia, ressuscitou para me fazer reinar, subiu aos céus, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Jesus Cristo, que um dia eu vou me encontrar com Ele nas nuvens, eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é um santo, você é um amado, você é um agraciado, você é um perdoado, você é justo. A justiça de Deus está na sua vida. Você é digno de receber as promessas de Deus. Nesse momento agora, eu gostaria de anunciar a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor